Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez aqui passando pelo canal para dar continuidade o entendimento da obra de Deus. Sempre agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, compartilhe a mensagem, dá o like, para que outras pessoas que ainda não têm entendimento da obra de Deus consumada venham a ter esse entendimento e se libertar dos homens e adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Então, abençoados, mais uma vez, dando continuidade aqui ao nosso tema, entendendo a obra de Deus. Mais uma vez, boa noite. E eu quero aqui, mais uma vez, falar da obra de papai já consumado, dizendo que nós já temos tudo e que nós não estamos mais esperando nada e que somos templo e morada de Deus, ou seja, Deus já habita, Deus já mora no nosso espírito e que isso é uma coisa de Deus e que é maravilhosa aos nossos olhos, com esse entendimento maravilhoso que também não é nosso e que foi dado pelo Espírito Santo, o próprio Deus que já habita em nós. Então, eu queria falar um pouco de um acontecimento que aconteceu hoje. Vocês sabem que, infelizmente, quando você prega, quando você fala, quando você explica a obra de Deus consumado, né, na cruz, infelizmente as pessoas religiosas, da qual nós também já fomos, né, aquelas pessoas que têm igreja, que têm pastor, né, aquelas pessoas que estão esperando Jesus, aquelas pessoas que são pecadoras, que são desgraçados, que são vermes de Jacó, eles não entendem a obra consumada de Deus e também eles não querem entender. Quando você vai falar para um evangélico ou um católico, um religioso, de uma maneira em geral, ele não quer entender, ele quer discutir. Ele quer ser contra. Porque como eu expliquei para vocês no meu último vídeo, né? Quando você contrata um advogado, ele tem que instituir um processo, ele tem que instituir um inquérito, né? Obtendo provas, né? Para que essas provas a seu favor, ao ser julgada pelo juiz, ele venha ter entendimento de que você é inocente. E o que eu quero dizer com isso? Que ninguém jamais, né, pode falar de Deus se não mostrar, se não provar aquilo que está falando. E essa obra consumada, né, da qual nós pregamos, é a obra consumada de Deus, que é muito simples de entender. Antes, porém, todavia, contudo, como está escrito, o homem natural, ele não entende as coisas espiritual. E Lira, o que é isso? O homem natural, ele lê a Bíblia e ele só entende literalmente. E o que é entender, Lira, as escrituras literalmente? Por exemplo, eis que vem sobre as nuvens e todo olho o verá. O que é uma interpretação literal? É que Deus vai vir sobre as nuvens, que é o que os cães gulosos pregam, e todo olho vai ver. Mas espera aí, pastor, só um minuto, por gentileza. Deus não é espírito? Deus não é espírito, pastor? Como é que todo mundo vai ver ele vir sobre as nuvens? Ninguém vê espírito, pastor. Isso é engano.
Isso é macumba. Esperar Jesus é macumba. E Lira, o que é vir sobre as nuvens? Isso é uma cultura judaica. Que vir sobre as nuvens para eles lá, para o judeu, da qual a Bíblia só foi escrita para ele, que o religioso também não aceita, quer que a Bíblia seja escrita por ele, aliás, para ele. Ô indivíduo, se a Bíblia fosse escrita para você, né? Você realmente, você tinha que esperar Jesus. Você tinha que esperar a vida eterna. Você tinha que esperar o pecado ser tirado do mundo. Que não é matar, roubar, se prostituir, pegar a mulher do teu próximo. Não é isso para Deus. Isso é obra da carne. Então, para você, a Bíblia ser escrita para você, né? Jesus de Nazaré e os profetas têm que estar vivos para cumprir a obra de papai, do qual a obra de papai não foi feita para homem cumprir. A obra de papai, ele fez em 7 dias, se manifestou aos judeus, não foi a nós. Se manifestou aos judeus e enviou o filho para cumprir, bebê. E o filho cumpriu todas as coisas, né? O filho cumpriu todas as coisas e falou: está consumado. Como é que essa palavra está consumada? Dito por o Filho do Homem. E aí o Bruno Mac diz que Jesus não voltou no ano 70, que Jesus nunca voltou e nem vai voltar. Mas não é isso que diz a Bíblia. Só que o cara diz que é ateu. Por aí, não é, os ouvintes dele é ateu igual a ele, porque ele declara que é ateu, e pelo que eu sei, o ateu é aquele que não crê que Deus existe. E ele já declarou isso, que Deus não existe. Ele diz que Mateus, Marcos, Lucas e João foi livro escrito pela religião, que não é nada original. E agora ele já disse que Jesus não voltou no ano 70, que não sei o que, faz uma enrolada danada. E não seria mais fácil só dizer que tudo não passou daquela geração? Ou é mentira também? Ô abençoado, a obra de papai, né? A obra de papai em geral, de uma maneira geral, tudo aconteceu no ano 33. Aconteceu na cruz, como está consumado. E o resto foi somente o cumprimento de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. A grande tribulação, a invasão do Império Romano. Tudo aquilo lá só foi isso. E ele explicou que ele viria como relâmpago. E ele disse: todas essas coisas não passarão desta geração. Ele não disse não. Ele não disse que qual era o dia, qual era a hora que ia voltar, não. E o voltar dele não é para todo mundo ver. É apenas a revelação que ele fez para o sumo sacerdote, do qual foi perguntado: dize-nos se tu és o filho de Deus. Ele disse: tu disseste. Porém vereis o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Então, bebê, se tu tá dizendo que ele nem voltou e nem vai voltar, né? E a volta dele não era para ninguém ver, que ele veio como um relâmpago. Cadê o sumo sacerdote? Cadê o Sinédrio? Cadê João? Não explica, bebê. Não explica, porque tu só enrola. Tu só enrola, cara. Só enrola. E outra coisa, você fala muito da religião, fala dos gracistas, fala dos evangélicos, e diz que essas pessoas, né? Essas pessoas só enganam as pessoas. Quem engana é tu, cara. Porque tu fala,
E, na verdade, não explica nada. E outra coisa, ó, cara, eu vou te falar uma coisa. A única religião, pelo pouco tempo que eu estou nesse canal, e que eu tive o entendimento do estar consumado, e aí fui crescendo, e aí chegou ao ponto de que eu entendi que o estar consumado já foi tudo, que não tem mais nada para acontecer. E o que estava para acontecer foi para ele lá, passado, para os judeus, e que não tinha mais nada a ver com Deus. Era juridicamente, fisicamente, que foi a invasão do Império Romano, a queda do templo, para a vingança dele, dos que derramaram o sangue dos profetas, do sangue de Jesus, que tu diz também que é mentira, e que para acabar com a religião. Para acabar com a religião, bebê. Isso foi o cumprimento de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Foi para acabar com a religião. Foi para se vingar dos mentirosos, dos ladrão da época. E hoje? Hoje tudo que semear vai colher. E eles estão colhendo o quê? Dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Por quê? Por causa dos incrédulos, por causa das pessoas que não têm entendimento. E aí, cara, como eu ia te falando, né? Dentro de todas essas religiões que tu cita, porque na verdade o problema do Bruno Mack não é dar entendimento para as pessoas. É ele ser contra todo mundo que fala das coisas de Deus. Porque ele diz que a Bíblia é tudo falso, que foi criado pelo homem, pela religião. E que na verdade, bebê, a Bíblia inteira fala contra a religião. Como é que foi escrita por eles? Como é que eles têm essa sabedoria de escrever coisas aqui que tudo é espiritual? Eles têm mais poder do que Deus, então, a religião? Então, bebê, tu tá perdido, tu não sabe de nada. Você é um enrolão, você só sabe enrolar. E outra coisa, ó, como eu tô te falando, né? Como eu tô tentando falar, né? Que o teu problema é você, ó, Bruno Mack, o fofoqueiro do YouTube, só sabe fazer fofoca. Não explica nada. E como o cara fala das religiões, né? A religião evangélica, aí a graça, os gracistas, do qual ele faz, né? Só, cara, que a única religião que eu vi, né? Que já veio, ó, da época de Jesus, de Nazaré, né? O único religião que eu vim pedir Pix, pedir dinheiro em conta, pedir dinheiro através de motoboy, pedir dinheiro através de tudo, pedir teus bens, pedir tudo, é a religião evangélica. A religião evangélica, católica. Mas tu, bebê, tu tá criando outra religião e tu pede Pix. Tu pede ou não pede Pix? Você é o único pregador que eu já vi que pede Pix. Que diz que não tem religião, que não sei o quê, que não sei o que mais, que critica a religião. E que na verdade a religião acabou para Deus, bebê. A religião, o sinédrio, o canguloso, o padre, o papa, o pastor, o apóstolo, para Deus, já lá no ano 33, não está consumado, deixou de existir. Por que, Lira? Porque antes da cruz, era o sacerdócio levítico, só para os judeus, somente para os judeus, a lei de Moisés. Ou seja, o sacerdócio levítico, Lira, era o que? Passado. O que foi? O sacerdócio humano, bebê. O sacerdócio humano, esse ladrão que estão aí fora, que construíram o sacerdócio humano, que você prega aqui, o sacerdócio é espiritual, o que tudo já foi consumado, e que Deus é um em todos, e que nós vivemos o ministério do Espírito. Não é pra tu ter nada, porque tu já tem tudo.
É para você crer que Deus já mora em tu e que você é templo e morada dele, bebê. Não é para tu esperar nada. Entendeu, abençoado? Então, abençoado, é para tu levar ao entendimento das pessoas o ministério do Espírito consumado e que não tem mais religião de nada. Não tem mais graça, não tem mais lei, não tem mais macumba, não tem mais nada. É o ministério do Espírito, somente tu e ele e tu, mais nada. Porque, abençoado, me explica aqui uma coisa, me responde essa pergunta. Se eu já tenho Deus na minha vida, morando em mim, habitando em mim, eu preciso de mais o que, bebê? De que é que eu preciso? Só entender isso, bebê. Só entender isso, mais nada. E ficar tranquilo, viver tranquilo, em paz. Crendo que tu é importante, porque tu é templo e morada dele. E esse cara aí, ele uma hora ele já disse que se orgulha de ser ateu. Já disse aí que Deus não existe, que a Bíblia foi incluída pelo homem, diz que foi uma montagem e tudo. E ele fala de quê? De que é que fala? Porque o bebê, ninguém sabia da existência de Deus antes da Bíblia. Agora tu tem que ter entendimento, sabe por quê? Porque ele disse que nada ficaria oculto que não fosse revelado. Essa revelação não é o cão guloso que vai dar. Essa revelação quem dá é ele, e que ele já deu. É no Espírito, o entendimento do qual nós falamos. Não é você dizer que isso daqui... Se a Bíblia não existe, então quem foi que... Como é que tu pega, lê a Bíblia, diz que tudo é mentira, dá o teu entendimento e diz que é verdade? Você está deslizando na maionese, bebê. Está deslizando na maionese. Entendeu? Então, ó... 17 minutos e 30 segundos. Eu hoje estava fechando o meu comércio aqui. Aí tem um rapaz aqui que ele ainda é canela de fogo. E que ele não aceita o estar consumado. Ele não aceita o Tetelestai. Ele não aceita que Deus já fez todas as coisas e é para tu crer no que Deus já fez. E ele quer fazer. Ele quer fazer. Então, como eu falo o que eu falo, ele diz que eu sou ateu. Então, eu comecei a conversar com ele e perguntei para ele, eu digo, cara, como é que eu posso ser ateu se eu creio que Deus, esse Deus que fez o céu, que fez a terra, esse Deus que antes dele nada existia, eu creio que ele já mora em mim, eu creio que ele já habita em mim, e que eu não estou esperando mais nada, porque espiritualmente eu já tenho tudo, e que eu peguei esses cães gulosos, esses pastores, essa raça desgraçada, que tem aí mordendo esse osso carnudo, que nunca acaba a carne desse osso, e que ele não quer soltar, inclusive você. Como é que eu posso ser ateu, se eu creio nisso? E eu falei para ele, eu digo, olha, esses cães que estão aí fora, que me enganaram por mais de 30 anos, eu joguei tudo no lixo. O Deus dele, eu joguei tudo no lixo, porque tudo é mentira. E ele disse para mim, como religioso, e tu acha bonito tu falar as coisas dessa? Que coisa? Dizer que jogou o pastor no lixo, jogou o Jesus do pastor no lixo. E eu falei para ele, cara, eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo, maravilhoso, meu irmão. Jogar esses ladrão no lixo. Jogar esse Deus miserável, desgraçado. Esse Deus que precisa do meu dinheiro. Esse Deus que fica me prometendo que vai voltar, vai voltar, vai voltar. E não volta, esse Deus mentiroso de vocês. Esse Deus que não fez nada e fica prometendo.
que vai tirar o pecado do mundo, que nós ainda vamos ter a vida eterna, esse Deus de vocês. Esse Deus de vocês diz que nós somos condenados, somos ladrão, porque nós não estamos dinheiro a Ele. Olha, abençoado, esse Deus aí de vocês, dos católicos e dos evangélicos, eu joguei no lixo, junto com os cães de saia, e com esses desgraçados aí, que vive roendo esse osso da religião, esse osso que só tem carne, que não se acaba nunca, que esse osso tá seco, que esse osso tá sem carne, e que vocês não querem soltar esse osso, seus infelizes. A Bíblia não foi escrita para ninguém a não ser para os judeus. Deus de Israel, não tem mais o Deus de Israel, não tem mais os judeus da Bíblia, não tem mais o gentio da Bíblia, só tem o que, Lira? Os filhos e Deus, mais nada, pai e filho, e que não é mais só de Israel, não é mais só de Israel, é do mundo inteiro, o mundo cósmico, não é aquele mundo que a Bíblia diz que passará o céu e a terra, que vocês estão esperando, sem entendimento. Esse céu e a terra não é o mundo cósmico. Esse céu e terra era o mundo Aion, que tu não sabe, doutor Silva. O período de tempo de uma geração, a geração de Jesus de Nazaré, a geração da lei, a primeira aliança. E se fez novo céu e nova terra. O que é, Lira? O que é novo céu e nova terra? A nova aliança. Deus e Espírito se fez um em todos. Acabou a manifestação do Filho. Entendeu, abençoado? Que vocês só pregam Jesus de Nazaré. Cadê Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré era um homem, era um judeu. Cadê ele? Cadê, bebê? Cadê ele? Não tem mais, bebê. Não tem mais. Então, essa Bíblia que vocês pregam e essa obra de papai que vocês pregam é tudo engano, é tudo mentira. Porque quem veio para cumprir a obra de papai foi o Jesus de Nazaré. Cadê ele? Se vocês botam para o futuro, se vocês dizem que ainda vai acontecer, cadê? Não tem. Não tem. Então, abençoado, olha, 22 minutos, vamos dar continuidade depois a esses vídeos, né? Lendo a Bíblia com entendimento de que a Bíblia são livros históricos, passado, e que tudo já foi consumado, e que não pode mais ser profético. Porque se fosse profético para acontecer como esses ladrão pregam, cadê o Filho do Homem para cumprir? Não tem mais, porque ele já cumpriu e falou está consumado, bebezinho. Entendeu? Então, vou parar aqui, 23 minutos, agradecendo a vocês aí pela atenção, boa noite e até a próxima.